Homem do Arizona filmou OVNI enorme e sólido em Fênix. Ele entrega os vídeos ao MIB e desaparece. Na noite de 13 de março de 1997, o povo dos Estados Unidos testemunhou um dos maiores e mais conhecidos avistamentos de OVNIs da história. O fenômeno UAP foi observado nos céus dos estados do sudoeste do Arizona e Nevada e do estado mexicano de Sonora. De acordo com uma pesquisa realizada por Rocky Mountain na época, bem como a comoção que se seguiu, cerca de 10% dos habitantes do Arizona afirmaram ter testemunhado o incidente que agora é conhecido como The Phoenix Lights. Uma das testemunhas oculares, chamada Richard Curtis do Arizona, alegando ter evidências sólidas do incidente, entrou em contato com a vereadora local Frances Barvoud. Ele desapareceu após um encontro com o MIB em uma revelação da mídia. Frances Barvoud, membro do conselho da cidade, abriu uma investigação sobre o incidente. Como as autoridades militares e locais já haviam conseguido afirmar que as luzes vistas pelas testemunhas oculares eram apenas sinalizadores, seus colegas de trabalho acharam seu comportamento ridículo. Barvoud recebeu um telefonema de Richard Curtis alguns meses depois. Ele disse imediatamente que tinha imagens extremamente detalhadas do Phoenix Lights. Ele alegou que os havia capturado pessoalmente usando equipamentos de alta qualidade. Ele disse que você podia ver a forma. Ele disse que você podia ver o quão grande era em comparação com os prédios ao redor e tudo mais. Ele descreveu que as luzes eram gasosas. Ele estava tão empolgado por ter conseguido tudo isso em vídeo. Barvoud se lembra dele dizendo a ela. Além disso, Curtis admitiu a Barvoud que não tinha ideia de para quem mais ligar e que confiava nela. Uma vez que a maioria das filmagens de Phoenix Lights até este ponto eram apenas manchas de luz em um fundo escuro, Barvoud ficou intrigado com essa mensagem. Curtis concordou em fornecer cópias da filmagem ao escritório de Barvoud depois que ela o incitou a fazê-lo. No entanto, os dias se passaram e ela não recebeu os filmes nem pelo correio. Achei que ele tinha inventado tudo isso e não tinha vídeo nenhum. Disse ela uma semana depois. Curtis telefonou para Barvoud em sua casa e perguntou sobre seus pensamentos sobre os filmes. Barvoud informou de que não os havia recebido e expressou seu espanto. Curtis continuou dizendo a ela que, após o telefonema, 2 homens pararam em sua casa. Barvoud informou de que não os havia recebido e expressou seu espanto. Curtis continuou dizendo a ela que, após o telefonema, 2 homens pararam em sua casa. Os 2 indivíduos de aparência semelhante estavam totalmente cobertos de preto, ternos pretos de 3 peças, sapatos pretos, chapéus pretos, malas pretas, etc. Os homens não estavam vestidos com jaquetas ou outros equipamentos, embora estivesse bastante frio lá fora. Pareceu estranho a Curtis. Ele perguntou aos homens se eles eram do escritório de Barvoud e eles confirmaram. Então eles perguntaram sobre os vídeos do Phoenix Lights, especificamente para descobrir se Curtis os havia copiado. Eles responderam que eles mesmos fariam cópias para ele quando ele disse que não havia conseguido. Curtis então lhes entregou seus vídeos e os 2 homens saíram de sua casa em um sedã preto. Barvoud informou a Curtis que ela não tinha homens em seu escritório e que todos os seus funcionários eram do sexo feminino. Eu não tinha ideia de quem eram esses caras. Parece tão bizarro. Nada fazia sentido. Para mim, Barvoud lembrou-se de pensar. Tudo isso enfureceu Richard Curtis, que concluiu que as autoridades o haviam enganado. Em entrevista à Phoenix TV, ele falou sobre tudo o que aconteceu, incluindo a visita dos homens de preto e que eles levaram seus vídeos. E pouco depois disso, quando Barvoud tentou ligar para Curtis, ela descobriu que ele não estava atendendo. Quando ela chegou ao apartamento dele, ele não estava lá, mas os vizinhos informaram que Curtis supostamente havia tomado um medicamento defeituoso e havia sido transportado de ambulância para o hospital. Quando Barvoud começou a procurá-lo, descobriu que não haviam registros de Curtis ter sido internado em nenhum hospital da área de Phoenix. Barvoud tomou a decisão de ter suas linhas telefônicas verificadas por um profissional quando questionou como os estranhos sabiam das fitas. Ele visitou a casa dela e realizou seus testes lá. Depois disso, ele foi ao ar livre, foi para o exterior da casa, até a porta dos fundos e disse: "Não,
Não vou entrar novamente sim, seu telefone está grampeado, é um grampeamento do governo, disse ela. Como os militares e as autoridades insistiam que as luzes de Fênix não passavam de sinalizadores, Barvold ficou surpresa ao saber que alguém do governo dos Estados Unidos havia grampeado seus telefones. Richard Curtis desapareceu sem deixar vestígios.